relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nós queremos, mais uma vez, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade nesta noite, né? Podemos dizer amém, podemos louvar ao Senhor. E mais um culto, irmãos, mais uma reunião que Deus nos concede para podermos estarmos aqui juntos, né? Para tratarmos das coisas do Pai. Do reino de Deus, né? Esse é o negócio do Pai, né? Como disse Jesus, né? Naqueles dias, eu tenho que cuidar dos negócios do meu Pai, né? E nós aqui estamos cuidando dos negócios do Pai também. E assim, eu sempre penso a cada manhã que nós abrimos nossos olhos e podemos ver um novo dia, né? Amanhecer nessa terra e pensar que ainda estamos aqui, né? Temos que sempre olhar o propósito de Deus para isso. Acho que Deus tem um propósito de nós estarmos aqui ainda, né? E esse é o propósito que nós temos que sempre estar buscando, né? O porquê que estamos aqui ainda, porque a hora é tardia, né? O arrebatamento está iminente, as coisas estão acontecendo e tudo tem um propósito, que nós possamos sempre estar buscando esse propósito do Senhor, né? Essa escritura de São Mateus, irmãos, eu estava meditando, né? O último culto que nós tivemos aqui, de Santa Ceia, tivemos vários cultos falando sobre estas pontas soltas, esses cabos soltos, e gostaria de que a igreja pudesse estar acompanhando, né, tudo que tem sido trazido. E durante esta manhã, de madrugada, orando e buscando ao Senhor, me veio esta escritura de São Mateus, capítulo 16. É uma escritura conhecida de todos nós, porque é citado várias vezes esta escritura. E vamos tomar essa escritura em conexão com aquilo que nós lemos no culto passado também, sobre escondeu essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos, né?
São Mateus capítulo 16, verso 13, está escrito assim, né? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Veja, irmãos, dentro da leitura, que ele está dizendo assim, que Jesus interrogou os seus discípulos. Vocês podem compreender o que significa isso? Ele está perguntando para quem? Para os fariseus? Ele está perguntando para os seus discípulos. Qual que é a pergunta que ele fez para os seus discípulos? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele pergunta para os discípulos o que os homens estão falando o que os homens falam concernente ao Filho do Homem. O que os homens falam, né? Ele perguntou para os discípulos, o que eles falam a respeito do Filho do Homem? E os discípulos, né? Os discípulos responderam assim, ó, uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, a pergunta primeiro é, o que eles estão falando de mim aí fora, né? Quem sou eu? Aí eles disseram, né? Uns João, outros João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas, porque eles andavam por ali e eles ouviam o que eles falavam, né? Mas aí a pergunta agora é para eles assim, ó, e vós? E vós? O que você diz? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, aí Simão Pedro disse, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele respondeu, como nós ouvimos aqui esses dias, né? Ele respondeu por si mesmo, né? Porque a pergunta foi essa, o que os homens lá fora falam a respeito do Filho do Homem? Ele diz, lá fora eles falam isso, aquilo. Mas e vós aqui dentro? Em outras palavras, e vós? O que vocês dizem? E aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando ele respondeu assim, Jesus disse, bem-aventurado és tu. Bem-aventurado és tu. Então, ele usou essa palavra bem-aventurado. És tu, Simão Barjonas. Quer dizer, Simão Barjonas era o pai dele, né? Simão Barjonas. Simão, filho, né? De Barjonas, né? Simão Barjonas. Por que ele não disse assim, ó, bem-aventurado és tu, Simão, né? Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra
ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. É tremendo essa ligação, né? Essas chaves dadas à igreja. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Então nós vamos meditar em algo nesta noite. Vamos fazer uma oração, né? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós aqui chegamos mais uma vez pela Tua graça e a Tua misericórdia em nosso favor. Estamos gratos por todos os benefícios, Senhor. E queremos alimentar de Tua palavra, pois é o pão para as nossas almas, Senhor. Lembrando de cada irmão, como já foi orado, de cada família nesse instante, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor tome o controle e vivifica em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, então, neste momento. Quero lembrar, irmãos, até pedir que a igreja preste atenção, né? E pudesse estar atento, né, àquilo que nós temos ouvido e aprendido. No culto passado, né, eu gostaria até de ter citado algo, né, na mensagem A Marca da Besta. Na mensagem A Marca da Besta, pregada em 13 de maio de 1954. Vamos, irmãos, nesta noite, meditarmos nesta palavra. A partir do parágrafo 15, nós vemos isto nos cultos passados, né? E aonde eu queria ter citado isso no domingo, me passou por alto. Mas aqui o profeta disse, deixa eu ver o 14. Agora, muitas vezes, ele vai dizer assim, ó, muitas vezes nessas coisas, para que você tenha certeza de entender isto agora, que eu poderia estar errado, minha interpretação poderia estar errada, mas tento lê-la tão atentamente quanto posso e apenas dizer o que ela diz. Somente ficar firme com a Escritura e o que ela diz para falar. E agora é realmente muito ruim, talvez não seja a vontade do Senhor, e talvez seja, não sei, que eu simplesmente gostaria de ficar semana após semana neste livro, somente ficar aqui mesmo e observá-lo, conectar-se diretamente com Daniel. E Daniel e Apocalipse e atar com os profetas. E a palavra de Deus toda é atada juntamente em cada uma de suas pequenas partes. Então vemos que toda a Escritura ela está conectada, atada, né? 66 livros escritos por numerosos homens, centenas de anos à parte. E nenhum contradiz o outro, nenhum. Cada um deles perfeito. Nunca houve uma peça de literatura escrita como ela, em todo o mundo. Faz 2000 anos que estão tentando alterar a oração do Senhor, acrescentar uma palavra a ela ou tirar uma dela para torná-la melhor. Simplesmente não se pode fazê-lo. Ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. Amém? Amém? Então veja, o que me chamou a atenção é que
2000 anos eles tentando alterar, tentando tirar, ou tentando fazer o quê? Acrescentar. Eu creio que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Cada palavra dela é inspirada. Não creio que apenas isto não seja inspirado. Está vendo? Ou é tudo certo, ou é tudo errado. E se está tudo misturado, então não sabemos o que fazer. Mas ela é inteiramente a verdade. Estou disposto a sacrificar minha vida a qualquer momento, pelo assim diz o Senhor que está aqui. Então, eu estava conectando isso aqui, né, lembrando desta passagem aqui, porque eu tentei encontrar no domingo, para colocar junto com aquilo que nós meditamos, sobre o final, né, até estava comentando com o irmão Rosemildo depois do culto, sobre a escritura de Emineu, né, que nós lemos aqui, e falando sobre aquela, como é que chama? Gangrena, né? Gangrena. Tá. E aí, deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui. Vamos lá. Eu quero ler também uma citação do profeta na mensagem Perguntas, vocês coloquem para mim aí, Perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte. Anotaram aí, Rebeca? Perguntas e respostas sobre Hebreus, eu quero essa primeira parte. E aí, eu vou entrar aqui. Isso aqui. Tá. Perguntas e respostas, Hebreu, primeira parte. Nós encontramos o profeta falando ali algo sobre a Bíblia. 2 Timóteo 2,17, pastor. A escritura é 2 Timóteo 2,17, né? Segundo Timóteo 2,17. Então, nós terminamos falando, e a palavra mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena. Aí ele diz, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, eles se desviaram da verdade. E como que eles se desviaram da verdade? Dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica o quê? Firme. Vocês estão acompanhando? Não sei. Sim, pastor. Viu? O fundamento de Deus fica como, irmãos? Firme. Tendo o quê? Qual que é o selo? O Senhor conhece o que são seus. Esse é o selo. Amém, irmãos? O selo é que o Senhor conhece o que são seus. E a Ele agrada, né, revelar os segredos do reino. Aqueles que são seus. Amém? Então veja que eles estão tentando, né,
sempre desviar, sempre acrescentar, sempre com algo. Porém, o profeta disse, a Bíblia ela é um livro perfeito. Como eu citei aqui na mensagem Hebreus, qual que foi o parágrafo que eu citei? O parágrafo de Hebreus, vou ver aqui para mim ler aqui. Vamos ver se eles conseguem colocar para mim. Hebreus, vamos ver lá. Vamos ver aqui Hebreus. Tendo o mesmo parecer, né? Vamos ver. Eu citei, sim. Citei o parágrafo, sim. Hebreus. Vou voltar aqui para nós vermos o parágrafo que eu citei aqui. Eu citei, quem que anotou o parágrafo aí? Que eu citei, Hebreus. Quem que está anotando aí? Vamos ver aqui. Temos o mesmo parecer. Vou achar aqui. Eu citei aqui o parágrafo. Hebreus, mas eu vou achar aqui, tá tranquilo. Perguntas e respostas sobre Hebreus 253. 253, primeira parte. 253. Acho que eu citei só a mensagem, né? Pergunta e resposta sobre Hebreus, primeira parte, 253. Vamos lá. Você compreende que o mesmo Espírito Santo, ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo aqui, ó, presta bem atenção que eu estou, né, entrando em algo aqui. Você compreende que o mesmo Espírito Santo que escreveu aquela Bíblia, então quem que escreveu a Bíblia? Quem que escreveu a Bíblia? Você compreende que o mesmo Espírito Santo que escreveu aquela Bíblia através do quê? Né? Ele está dizendo centenas de homens, né? Há centenas de anos atrás, e nenhum deles se dividiu um do outro. Cada um deles foi o quê? Completo. E nenhum havia ouvido o outro. E nenhum havia ouvido o outro. E foi se completando. Paulo desceu, estava lá embaixo na Arábia, e nem mesmo visitou Jerusalém por 14 anos. Mas estava lá embaixo em Jerusalém, e nunca havia ido a Jerusalém, mas lá embaixo na Arábia. Então você tem que entender o que ele está dizendo. E começou a pregar. Nunca nem mesmo havia visto Pedro e o restante deles, por 14 anos. E quando eles se ajuntaram, eles estavam pregando exatamente a mesma coisa. O batismo na água no nome de Jesus Cristo e a cura divina no poder de Deus. Estou tão feliz em poder dizer que eu sou um deles. Que quer dizer que eu sou um deles? Esse é o selo de Deus, ele conhece os seus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Eu estou tão feliz em poder dizer que eu sou um deles, sou um dos tais. É uma alegria que dá em nós, né? Então, veja, aí, irmãos, eu estava meditando nisso quando eu queria ter citado aqui também, nesta linha, né, de meditarmos, nessa linha de meditarmos no final, no final da era que nós estamos vivendo, no tempo final que nós estamos vivendo, aonde apareceria, como eu estava falando hoje em casa, nós citamos aqui o profeta dizer que o diabo reconhece que ele pode enganar as pessoas. Quantos lembram dessa citação, mensagem, reconhecendo disso a mensagem? Ele diz, o diabo, igual a Rússia reconheceu que ela é, a política, né? Ele diz, e o diabo ele agora reconheceu, né? Ele sabe que ele pode destruir. É como aqueles demônios que foram soltos lá no livro do Apocalipse, aqueles 200 milhões de demônios não foram soltos? Eles estavam presos, não estavam?
Aí eles foram soltos, nós vamos ver isso nas trombetas. E eles foram soltos. Assim como Judas também foi solto, de certa forma, Jesus disse, o que tem que fazer, faça depressa. Não foi isso que Jesus disse? Sim. Vocês estão comigo aqui? Não foi, irmãos? O que tem que fazer, vai e faça. Faça o que você tem que fazer. Soltou ele para que ele pudesse. Então, ele estava preso. Agora, na mensagem de perguntas e respostas, eu quero citar isso aqui. Pergunta e resposta número 1. Perguntas e resposta número 1. Estava em casa, lendo, meditando, e aí essa mensagem aqui era me ter citado domingo, que faz parte daquilo que nós estávamos meditando dessas pontas soltas, essas conexões, e também da manifestação desses espíritos nos últimos dias e como que eles estariam entrando. Então, nós falamos sobre a gangrena, que é algo muito interessante aqui de observar, mas aqui no parágrafo, deixa eu ver, 300, creio que desta mensagem de perguntas e respostas, o profeta estava falando algo aqui, no parágrafo 300, ele estava falando algo assim, irmãos, preste bem atenção. Querido Deus, ele estava orando, e ele estava falando, no 300, um pouquinho acima, toda a mesa está cheia de vômito. Então, ele estava dizendo assim, ele disse assim, ó Deus, deixa eu ver o 300. Pai, estamos esperando, ele disse, somente venha, Pai, estamos esperando. Venha, Senhor, toma-nos em teus braços. Perdoa-nos nossos pecados, não há nem justiça mais neste mundo. Aí ele vai dizer, não há nem justiça mais neste mundo. Uma coisa se encontra contra a outra, e ainda assim é tão inútil até que você não há integridade nisso. Então, irmãos, quando começamos a pensar, a hora que nós estamos vivendo, é o momento que nós estamos vivendo, nossas reuniões, vocês vão ver aqui, nossos cultos, nossos ajuntamentos, é tão sério, porque o profeta está dizendo aqui, não há integridade nisso. Verdadeiramente, toda a mesa está cheia de vômito. Isso. Toda a mesa está cheia de vômito. Tu disseste, a quem ensinarei doutrina? A quem farei entender naquele dia? Toda a mesa do Senhor está cheia de vômito. Ouvemos, Senhor. Vemos aqui a hora. Por favor, ele disse, ajude-nos. Olha a situação que está. Querido Deus, tantas dessas perguntas aqui acerca das pessoas indo a Arizona. Lembre-se, irmãos, irmãs, aqueles que estão me ouvindo, lembre-se que uma das coisas que eu quero pontuar aqui nesta noite, falando das Escrituras, é que nós não, eu irmãos, como ministro, eu tenho um chamado, como ministro, como um pastor, para apacentar. Só que eu não tenho uma mensagem, irmão Zemildo. Eu tenho uma mensagem minha? Eu não tenho uma mensagem minha. Eu não tenho uma mensagem minha. Nós vemos que uma escritura para vocês, para nós basearmos, para nós assentar, por assim dizer, nossos pés na rocha, porque quando você ouve uma palavra, você tem que assentar aquilo na rocha. Amém? Não pode ser na areia movediça. Nós vemos que lá no livro de, acho que é Neemias, quando eles encontraram o livro da lei,
Vocês lembram? Sim. Aqueles sacerdotes não pegaram e não fizeram um púlpito de madeira? Quantos lembram disso, irmão? Por favor, preste atenção. Olha se vocês lembram. Nós já pregamos disso aqui, ó. É coisas que nós já sabemos. Se não é Neemias, é em Esdras, uma coisa assim. Você lembra que foi feito um púlpito de madeira, o povo se assentou para ouvir o livro da lei, não foi? Sim. E Esdras e os escribas estavam sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam de pé junto dele, né? A sua mão direita, né? Aí fala os homens que estavam ali, tá vendo? Matitias, Semá, Anaías, né? Quem mais? Vai falando aí, Urias, Ilquias e Mazéias, e a sua mão esquerda estava quem? Pedaias, né? Misael, né? Melquias, Assum, né? Asbadana, Zacarias e Mesulão, né? Quem mais? Vamos lá. E Esdras, o que Esdras abriu, irmão? O que Esdras abriu para o povo? O livro. Aquele livro que ele abriu era dele? Ele abriu o livro perante a vista de todo o povo. Por quê? Porque ele estava acima do povo. Vocês entendem? Então, a expressão, às vezes, irmãos, a gente está aqui no púlpito, ser um pastor, ser um ministro, estar acima do povo, é para um propósito. Vocês entendem, irmãos? É igual sentinela. Aí o que diz ali? Porque estava acima de todo o povo. E ele abriu o quê, irmãos? Vamos ver se vocês estão atentos. O que ele abriu? E quando ele abriu o livro, o que o povo fez? Ele abriu o livro, o povo se pôs em pé. Não fazemos isso aqui? Vamos ler a Bíblia. O que nós se colocamos? Em pé. Está vendo? E Esdras fez o quê? Louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu o quê? Amém. 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 Então, quando diz amém, irmãos, amém. É bíblico? Amém e amém. Fazendo o quê? Levantando as suas mãos. Inclinaram suas cabeças e fizeram o quê, irmãos? E adoraram ao Senhor, com os seus rostos em terra. Adorar ao Senhor, falar amém, levantar a mão, humilhar. Aí depois continua lá. E Jesuá, vamos lá? Anne. Quem mais? E o povo estava no seu lugar. Tá, mais um pouco lá. E o que eles leram, irmãos? E leram no livro, que mais? Na lei de Deus. E declarando e explicando o sentido. Então, eu tenho uma mensagem? Eu não tenho uma mensagem. Eu tenho a mensagem. Eu tenho a palavra. Eu tenho as escrituras. Tá, mas então o que eu faço? Eu dou sentido, eu começo a explicar aquilo. Declarando, explicando, fazia que, irmãos? Lendo, se entendesse. Por isso que às vezes quando eu vou citar aqui algo, né, da pregação do profeta, tem que se entender. Eu não tenho uma mensagem. Mas nós cremos, eu quero que vocês vejam, porque nós vamos entrar em algumas coisas durante esses dias muito importantes que Deus me deu ontem, e eu gostaria apenas estou apenas voltando um pouquinho atrás para dar continuidade. Quantos entenderam aqui que eu não tenho uma mensagem? Você entendeu? Entendeu mesmo do seu coração? Eu não tenho uma mensagem. Nenhum pastor tem. Qual que é o pastor que tem uma mensagem? Nós temos o livro, que é a palavra. Vocês estão compreendendo, irmãos?
Então, como eu disse esses dias, nós estávamos numa reunião de ministros, e eu estava dizendo, né, isto. Porque às vezes nós citamos o que o profeta disse, irmãos. E se você olhar na Bíblia, você vai encontrar os profetas, né, citando o próprio, preste bem atenção, o próprio Jesus citou as Escrituras. E ele disse isso, ó, vocês não examinam as Escrituras? As Escrituras dizem o quem eu sou, não foi isso que ele citou lá no caminho de Emaús? Não foi, irmãos, para aqueles 2 discípulos? Viu? Olha lá o que os profetas, os salmos e os livros falaram. Volta lá e olha lá o que eles falaram. Ele não citou, não citou. E começando desde quando, irmão? Desde Moisés. Quem lembra? Desde Moisés, começou a falar com eles. Acho que foi 6 horas de culto. 6 horas de sermão. Falando, presta atenção, o próprio Jesus, como nós vimos aqui, ele não chegou naqueles 2 e disse assim, eu sou o Messias. Ele fez isso, irmãos? Não. Eu sou o Messias, mas ele mostrou as Escrituras, não foi, irmãos? Assim, ó, olha o que foi dito aqui. Uma das coisas que ele mostrou foi o que o profeta Moisés tinha dito. O profeta Moisés não tinha dito, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim? Quem lembra disso? Eles criam firmemente, porque Moisés foi um profeta levantado pelo Senhor. Agora, quando nós vamos aqui, ó, presta bem atenção, que na mensagem de perguntas e respostas, que eu vou ler, o profeta estava dizendo, olha como é que estão as coisas. Então ele está dizendo, está tudo sujo, né? Toda a mesa do Senhor está cheia de vômito. Ouvemos, Senhor, vemos aqui a hora, por favor, ajude-nos. Por favor, ajude-nos. E o que ele disse lá? Querido Deus, tantas destas perguntas aqui acerca das pessoas indo ao Arizona, aí ele diz aqui, deixa eu ver se eu me localizo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ó amado Deus, que essas amadas preciosas, elas escutarão a esta gravação, tá vendo? Ali fora. Que saibam que não sou, deixa eu ver essa água aqui. Que não sou um ditador ao dizer-lhes onde viver e o que fazer. E que entendam claramente, se eles amam aquela região, assim como amam, deixe-o estar ali, Pai. Porém, quando estão ensinando que o rapto deve vir dali e só dali, tá? Qual que era o ensinamento que eles estavam ensinando? Igreja, o que ele está dizendo, Pai? Se eles querem ir lá para o Arizona, né? É isso, irmãos, que ele está dizendo? Se eles querem mudar lá para o Arizona, Senhor, tudo bem, se eles amam. Mas, se eles querem ir para lá, porque estão ensinando o quê? Que o rapto deve vir dali e só dali? Ou que devem estar comigo para ir no rapto? É isso que ele está falando? É isso, irmãos? Não tem pouco amém aí. Quarta-feira, né? Vamos lá. Vamos voltar de novo. Eu quero que vocês captem. Ele está orando aqui, ó. Senhor, vamos lá. Senhor. Ele está orando. Eu quero dar sentido para vocês. Eu quero declarar para que vocês entendam. Mas ele está orando, não está? O que ele está dizendo? Qual que é a oração dele? Qual que é a oração do profeta aí, irmão? Senhor. Querido Deus. Olha lá, no 301. Volta lá. Vamos lá todos juntos. Querido Deus. Tantas dessas perguntas acerca das pessoas indo para onde, irmãos? Por que eles queriam ir para o Arizona? Porque estava tendo um ensinamento que o rapto ia sair aonde, irmãos? Lá no Arizona. E só ali. Ou que para ser arrebatado tinha que estar junto com quem? Com a mão branda. Agora vocês entenderam?
E ele estava orando ali, irmãos. Ele estava, ó Senhor, elas escutarão esta gravação ali fora, que saibam que eu não sou um ditador ao dizer-lhes onde viver e o que fazer. E que entendam claramente, se elas amam aquela região, assim como amam, deixa-o ir então, deixa ir, Pai. Porém, estão prestando atenção? Porém, quando estão ensinando que o rapto deve vir dali, e só dali, ou que deve estar comigo, um pobre o quê? Pecador indigno e sujo, salvo pela graça de Deus. Tem que estar em volta de mim. Senhor, quero estar em torno, quero estar perto. Eu quero estar perto de quem que ele disse? De Paulo. Sei que ele há de ir. Quero estar perto de quem ele disse? Eu quero estar perto de Pedro. Eu quero estar perto de Tiago, de João. Eles estão sepultados em algum lugar aonde? Na Palestina. Eu sei que irei com ele se tu tens meu nome neste livro desde a fundação do mundo. Tenho de estar ali. E rogo, Deus, que cada um deles esteja. Senhor, ajuda-me a reunir a todos outra vez, aqui em algum lugar onde eles possam, que eles querem ouvir a mensagem desses grandes professores, como quem? Irmão Neville, quem mais? Irmão Caps, e todos esses outros irmãos aqui, quem mais? Irmão Júnior, né? Júnior. Coloca lá em azul, irmãos, para nós não perder. Júnior, irmão Rudel, e ó, JT e todos eles, irmão Collins, irmão Miller, irmão Palmer. E Deus, rogo que tu verdadeiramente conceda isto a eles. Era para ouvir só irmão Brano ou não? Hã? Você viu? Diz que eles possam ouvir esses grandes professores. Vocês estão entendendo, irmãos? Rogo por misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de mim, ajuda-me. Me ponha o quê? Nervoso, Pai. Rogo que tu me ajudes. Eu não quero, agora aqui está. Eu não quero selar minha vida. Todo o meu trabalho aqui estaria como? Aqui fora. Para quê, irmãos? Todos estão compreendendo? Estão compreendendo mesmo? Ele estava falando que viria aqui, em outras palavras, um himeneu. Um fileto aqui. Fileto, né? Sim, exato. Queria ensinar que o rapto teria que sair da onde? Lá do Arizona. Aquele lá estava ensinando que a ressurreição já era vindo. Estava desviando. E ele disse aqui, ó, eu não quero selar minha vida. Todo o meu trabalho aqui estaria aqui fora para que um certo fanático fizesse o quê? Para que um certo fanático dirija algum grupo ou culto para o deserto em algum lugar. Não permitas que meu nome desça desse modo. Que coisa, né, irmãos? E agora, olha o que estão falando com o nome dele, irmãos. Senhor, não permitas que o meu nome desça nesse modo. Olha o que estão falando do nome dele, irmãos. Porque quando foram falar que ele era Jesus, na mensagem a serpente ferida, lembra que ele se levantou e ele falou assim, eu vou parar de pregar se vocês continuarem falando assim? Amém? Preste atenção, irmãos. Então, ele dizia que ele era Jesus Cristo? Não. Quando foi, irmãos, que ele disse ali, nós vimos alguns cultos aqui, concernente ao horário, ele sempre dizia, eu posso orar, mas também o seu pastor pode orar. E que quando eu morrer, que eles possam entender que não é eu, é a voz. Quantos lembram disso? É a voz.
É Ele que faz essas coisas. Eu só estou perto quando Ele faz. Eu só estou perto. Aí ele disse, olha só, irmãos. Eu tenho combatido duro contra isto. Sou sincero quanto posso ser, Deus. Não permita que suceda. Ajuda-me de alguma forma. Não sei o que fazer. Dependo apenas de ti, mas ajuda-me. Farei qualquer coisa que tu me digas que faça. Sou teu servo. Estes são teus filhos, Senhor. A maioria desta gente, vamos lá, igreja, 99%, Senhor, efetivamente é o quê? Sólida. Você vê então que tem que ter pessoas sólidas na igreja? Pessoas sólidas. Eles creem, que mais? Conhece e entende. E eles sabem o quê? Que não sou eu. Porém, sei que estas coisas têm que seguir a todo o avivamento. E qual este? Quer dizer, o meu também não é o quê? Não é imune. O que quer dizer não é imune? Vocês conseguem entender, meus amigos, isso ou não? Sim. Quer dizer, todo o final de ministério, todo o avivamento, tudo vai ter esses que se levantam. Ele está dizendo, e o meu não é imune, mas ele está dizendo, mas portanto rogo que tu nos ajude agora, quer dizer, nos guarde, nos ajude. Então, é inevitável que venha o escândalo, como diz Jesus. Não foram essas palavras que Jesus disse? É inevitável que venha. Não tem como impedir. Por que, irmão, não tem como impedir que venha? Porque é um amadurecimento do trigo e do joio. É um amadurecimento. Porque o joio foi plantado pelo inimigo. Ele jogou o joio lá. E quando esse joio entrou lá, Jesus disse, os discípulos disseram, né, o Senhor, os trabalhadores disseram, vamos arrancar o joio. Ele disse, não. Espere, porque quando você for arrancar o joio, você arranca com quem junto? O trigo junto. Aí ele disse, espere até quando? Quem sabe, irmão? Espere a colheita, vai vir um tempo final em que as coisas vão se manifestar. Então Jesus disse, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalo. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ai daquele homem porque o escândalo vem. Então é mistério que venham os escândalos. O profeta estava orando, Senhor, eu sei que todos eles tiveram isso. Paulo teve que ter um himeneu? Paulo teve um himeneu, irmãos? Teve? O que aconteceu com o Himeneu, Fileto, Alexandre? Eu estava lendo, passa a hora, né? Estava lendo lá no livro de Atos. Esse é um pouquinho daquilo que eu ia continuar domingo, né? Mas estava tão bom. Quem lembra do conselho de Gamaliel? Atos capítulo, vamos lá. Atos capítulo quanto? Quem lembra? Deixa eu ver. Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Parágrafo 33. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu,
chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Levaram os apóstolos para fora. Gamaliel ficou ali, era um homem entendido na lei, era um homem venerado em todo o povo, respeitado. Disse, olha o que Gamaliel disse. Olha o que Gamaliel disse. Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Eu quero que você só preste atenção em algo aqui. Porque antes desses dias levantou-se Teudas. Quem que levantou? Teudas. O que Teudas fez, irmãos? O que Teudas fez? O que ele dizia? Ele dizia que ele era alguém. O que será que Teudas dizia, né? Levantou um Teudas ou não levantou, irmãos? O que ele dizia? Dizia ser alguém. Ficou sozinho. Ninguém seguiu ele. Não é verdade, irmãos? Hã? Os 400 homens se Vai. levantaram com ele. Então, quando levanta estes homens, no final do ministério, que o profeta disse que o dele não era imune, né? Ele falou que o dele era imune? Ele só estava orando para que os sólidos ficassem o quê? Sólidos. Para que os firmes ficassem firmes. Tá. Se levanta, irmãos, presta atenção. Se levanta um Teudas no nosso meio, ninguém vai seguir ele, vai? Vai ou não vai? Levantou um Teudas lá, seguiram ele ou não seguiram? Quantos seguiram ele, irmão? Uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram o quê? Dispersos e reduzidos a nada. Agora, olha o que acontece. Dá uma olhada no que acontece. Olha aí o que acontece. Parou aí? Parou? Hã? Depois levantou quem? Judas, o Galileu. Ele dá o nome, Judas, o Galileu. Nos dias do alistamento. Não levou ninguém com ele, irmãos. Levou? Tá, mas como? Levou muito povo após si. Mas também este pereceu. E todos os que deram ouvidos foram o quê? Olha o que acontece. Levantou Teudas. 400 homens seguiram ele, depois morreu, depois dispersou tudo, acabou em nada. Levantou Judas, o Galileu, levou muito povo após si, mas também este pereceu, porque perece, irmãos, perece aquele que quer aparecer como a liderança, ele perece, e aqueles que dão ouvido, perece também. E qual que é a forma que perece? Eles foram todos dispersos. Cabe em nada. Tá, olha a continuidade. Que mais? Agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixa-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se é, o que vai acontecer, irmãos? Se desfará. Simplesmente isso. Mas se é de Deus? Se é de Deus, ninguém vai poder desfazer. Tem alguém que vai desfazer o que é de Deus? Não, ninguém. É como disse, Satanás pode fazer o que ele quiser fazer, o que é de Deus. Por isso que nós podemos dizer Ebenezer, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora, levantou, por isso que eu estava conectando isso aqui, né? Com aquilo que o irmão Brano estava dizendo aqui.
Nos dias dos apóstolos levantou. É isso que eu quero que você dê atenção, meus irmãos. Levantou Teudas, levantou Judas, né? Ele está dizendo, olha, levantou esse. Nos dias de Paulo levantou Emineto, Alexandre, né? O Latueiro, né? Levantou Fileto, né? Eu sempre, né? Emineu, Fileto. Tá, irmãos? E nos nossos dias não vai levantar? Não? Não, William? Vai levantar no nosso dia também ou não? Hã? Se não levantar, tem que ter alguma coisa errada. Vocês estão entendendo? Por isso que o profeta estava dizendo, o meu ministério não é imune, mas ele estava orando, Senhor. Tá, e como se levanta? Uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo, outros dizem que é isso, e vai se levantando. E vai se levantando. Porém, o selo de Deus permanece firme. Vocês estão entendendo? O selo de Deus permanece firme. Ele conhece quem são os seus. E o profeta diz, eu dou graças a Deus de ser um dos tais. Você está agradecido a Deus de ser um dos tais também? Amém? Relembrando as verdades ouvidas.